Tá começando o Aleatóriozão! Eu sou a Rebeca Queiroz e a minha convidada de hoje é a Ana Clara Silveira. O tema do nosso episódio hoje é sobre Libras. Você sabia que a sigla Libras significa Língua Brasileira de Sinais? E depois de toda essa explicação, vamos para o que interessa. Roda o VT, Arcrebiano! A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta de inclusão. Os primeiros relatos de pessoas que se comunicaram por sinais foram lá da Grécia Antiga. Historicamente, a figura do surdo foi marginalizada e vítima de preconceito. Porém, nas últimas décadas surgiram uma série de medidas de inclusão. No Brasil, o imperador Dom Pedro II fez um grande convite ao francês Ernest Roux, que trouxe consigo a língua de sinais francesa e implementou aqui a língua nacional de sinais. Roux ele era formado no Instituto Nacional de Surdos, lá de Paris. Em 1857, Roux fundou a primeira escola para surdos no país, chamada de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Inclusive, alguns relatos apontam que o imperador tinha um neto surdo e gostaria que fossem desenvolvidos métodos para que ele pudesse estudar. No entanto, existem outros relatos que apontam que não era o seu neto, mas sim um parente próximo que era surdo. De qualquer forma, Dom Pedro encontrou em Roux a solução para seus problemas. Naquele tempo, era comum que professores formados em institutos especializados europeus fossem contratados. E o intuito disso tudo era ajudar a fundar uma base sólida para a educação de surdos aqui no Brasil. Roux já chegou com o objetivo de criar uma escola para a educação de surdos baseado no método de comunicação total. Esse método ele tem como foco aumentar as possibilidades de se comunicar dos surdos no meio familiar e também no meio escolar. Já em 1855, Roux apresentou um projeto de criação de uma escola para surdos. Em pesquisas feitas por esse francês, foi indicado que a quantidade de surdos no Brasil era bem maior do que se imaginava. Dom Pedro II aceitou a proposta de Roux e em 1857, no Rio de Janeiro, foi fundado o IISM, Imperial Instituto dos Surdos Mudos, como já falamos. O curioso é que esse instituto, o IISM, tratava apenas das crianças do sexo masculino. O instituto mudou de nome várias vezes, mas ainda está funcionando até hoje. Atualmente, o seu nome é INES, Instituto Nacional da Educação de Surdos. E o bom é que esse projeto foi ganhando espaço pouco a pouco, mas infelizmente sofreu uma derrota bem grande lá em 1880. Um congresso sobre surdez em Milão proibiu o uso da língua de sinais no mundo. Eles acreditavam que a leitura labial era a melhor forma de comunicação para os surdos. Essa proibição não fez com que eles parassem de se comunicar por sinais, mas pelo contrário, atrasou toda a difusão da língua aqui no Brasil. Na Constituição de 1988, a educação de todos os brasileiros foi reconhecida como direito. Isso abriu espaço para que leis fossem regulamentadas para garantir o acesso do surdo a uma educação pública e de qualidade. Uma dessas regulamentações foi o direito do aluno surdo de ter um acompanhamento especializado ali bem pertinho dele. E com a persistência do uso e uma crescente busca por legitimidade da língua de sinais, a Libras voltou a ser aceita. A luta por esse reconhecimento da língua não parou e em 1993, um projeto de lei buscava regulamentar o idioma aqui no país. E praticamente 10 anos depois, em 2002, a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua no Brasil. Precisamente isso aconteceu no dia 24 de abril de 2002, através da Lei 10.436. E aí ela foi reconhecida como um meio legal, uma língua mesmo de comunicação e expressão. E agora vamos para a parte mais legal, as curiosidades. Você sabia que entre os gregos havia uma crença de que os surdos eram incapazes de aprender? Eles acreditavam que a aprendizagem estava totalmente relacionada à fala e à linguagem. Havia também uma opinião forte de que os surdos eram seres castigados pelos deuses.
E enquanto isso, lá na Pérsia e no Egito, os surdos eram considerados seres abençoados. Eles entendiam que os surdos eram enviados dos deuses, sendo capazes de se comunicar diretamente com eles unicamente pelo fato de serem surdos. Por isso, os surdos nessas duas civilizações eram tratados com muito respeito, embora não tivessem nenhum tipo de educação formal. Já na Idade Média, a exclusão do surdo permaneceu porque sua alma não era considerada imortal, porque os surdos não tinham a capacidade de pronunciar os sacramentos. Olha que triste. Esse período, no entanto, viu uma primeira ação considerada como educação de surdos. Existem relatos de um caso único isolado lá no século VII, quando o arcebispo John of Beverley conseguiu ensinar um surdo a falar. E olha só, caso você não saiba, a Libras é uma língua e não uma linguagem, pois ela possui gramática, semântica e sintaxe. A Libras não é uma versão sinalizada do português, apesar das semelhanças. Ela possui características que são próprias e bem diferentes até em alguns aspectos do português. E mesmo no Brasil, a Libras sofre modificações de região para região, possuindo regionalismos. Vale lembrar que dia 26 de setembro é o Dia Nacional dos Surdos. É uma data comemorativa que levou em consideração a data de fundação do Instituto Inês, lá em 1857, para homenagear os surdos. E também em setembro, no dia 23, é o Dia Internacional da Língua de Sinais. Essa data foi escolhida porque em 23 de setembro de 1951 foi fundada a Federação Mundial dos Surdos. E no dia 30 de setembro, para fechar, é comemorado o Dia de Tradutor, em homenagem ao tradutor de Libras. E olha só, para você ter uma ideia, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. É um número muito alto. Muito alto, e já fica a dica de que é sempre surdo e não mudo, porque a comunicação acontece. Está chegando ao fim mais um episódio do Aleatóriozão. Mas não se preocupe, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o K-pop. Você sabe como todo esse movimento musical foi criado? Vamos saber sobre esse fenômeno mundial. Se você gosta, se você não gosta, você não pode perder os nossos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e comentar e ainda compartilhar com seus amigos para eles saberem mais sobre a língua de sinais. Isso, tchau!